Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui no Jornal da OAB para fazer os comentários sobre o 28º Exame de Ordem. E eu estou aqui com meu grande amigo, o professor Renato Montanz. Como é que está, Renato? Tudo bem? Bom, João? Tudo certo? E aí, meus amigos? E a gente vai falar um pouquinho sobre duas matérias que têm uma aproximação muito grande, tanto civil como processo civil. Processo civil, claro, uma matéria muito maior, muito mais extensa, muito mais interessante, mas a gente também tem o direito civil que a gente traz a reboque para que ele possa trabalhar junto comigo aqui, né, João? Direito civil é uma matéria menor, instrumento do processo civil. A gente nem sabe o que fazer sem o processo civil, não existe sem o processo civil, né? Realmente essa é a realidade. Mas estamos aqui, sem brincadeiras agora, para fazer comentários sobre essa prova do 28º Exame da OAB e para a gente ver se a gente consegue trazer o maior número de informações para te ajudar você a ter êxito sobre essa prova. Vou perguntar para o Renato o que ele tem para dizer para a gente sobre a prova de processo civil. O que você acha da prova, quais são as dicas, a essência dessa prova, Renato, o que você pensa dela? Vamos lá. Bom, primeira coisa, vocês sabem que a tendência da prova agora é uma prova mais contextualizada, ela é uma prova com base em fatos, não é mais uma prova simplesmente com um enunciado seco sobre perempção, é correto dizer. Isso é uma prova melhor, só que isso ocupa mais tempo de vocês. Então vocês precisam se preparar para a prova, assim como maratonista tem que se preparar para correr uma maratona, mesmo que ele não tenha, mesmo que já tenha preparo físico para aquilo. Então é muito importante que vocês façam provas pretéritas. Por quê? Porque vocês vão treinando para que vocês possam ir mais rápido. Em processo civil especificamente, voltou à moda cair recursos. Durante uns 10, 15 exames da FGV, não caiu mais recurso na prova e hoje toda a prova cai recurso. 3 temas que sempre caem em prova. Recurso, na verdade 4 temas. Recurso, cumprimento de sentença, negócio jurídico processual e audiência de conciliação ou mediação. Então é muito importante você se atentar a essas 4 questões. E em civil, João? Essa questão dessa mudança do escopo da prova é bem importante que o Renato tenha tratado, porque se você pega o nosso LFG Maps mesmo e faz uma análise desse material que a gente levantou, você vai ver que as primeiras questões, as primeiras provas do OAB, elas tinham enunciados bem pequenos, assinale a correta, assinale a incorreta, e as alternativas também eram pequenas. Mas com o passar do tempo, a OAB foi proporcionalmente diminuindo o seu tempo de prova, por isso você tem que estar super bem preparado, como o Renato falou, e ela foi aumentando os enunciados, e agora todos eles são o que a gente chama de situação problema, né? E também as alternativas ficaram muito grandes e a gente tem que saber dosar muito bem o nosso tempo. Em direito civil, tem caído muito negócio jurídico, cai também obrigações, responsabilidade civil, tem, volta e meia, uma questão de família, então a gente precisa tomar cuidado com esse contexto. O que está acontecendo também, que eu tenho visto na prova da OAB, e é por isso que a gente está aqui, é que eles têm exigido essa interdisciplinariedade, eles têm exigido esse diálogo, não é só o civil, é o civil com o processo, é o processo com o civil, às vezes alguma coisa que vai lá trazer para o direito do trabalho, eventualmente, mas a gente tem aqui uma simbiose, né, da matéria fundamental, a matéria-mãe, que é o direito civil, e essa matéria menor, que é um filhote, que é o direito do processo civil. Mas elas estão intrinsecamente relacionadas e é por isso que a gente está aqui para falar sobre elas. Eu estou ouvindo aqui que tem até uma pergunta já para a gente, não tem, Renato? Tem sim. O pessoal parece que formulou uma questão e que, por coincidência, é um tema que aborda tanto o direito civil como o processo. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Olá, meu nome é Samantha. Professora, eu tenho uma dúvida. Vi que caem muitas questões sobre negócios jurídicos e que esse assunto também é regulamentado no CPC. Como devo tratar esse assunto no dia do exame? Samantha, esse é um tema recorrente na prova de civil, estava conversando com o Renato também, ele acabou de falar que também aparece muito na prova de direito processual civil, especialmente por uma inovação que eu acho que é muito bem-vinda do Código de Processo Civil 2015, que o Renato vai tratar já já. Eu vou falar sobre o direito material. O negócio jurídico, o tema do negócio jurídico está dentro do tema dos fatos jurídicos. O que são os fatos jurídicos genericamente? Fato é um acontecimento, fato é uma ocorrência. Existem vários acontecimentos, várias ocorrências
que sucedem ao longo do tempo e que não interessam ao direito. Então, hoje, por exemplo, caiu em alguma cidade uma chuva e ela não trouxe nenhuma repercussão para o direito. Isso é um simples fato. A partir do momento que esse fato produz efeitos na ordem jurídica, ele passa a ser um fato jurídico. Se essa chuva for um pouco mais forte, derrubar uma casa, fazer uma árvore cair em cima de um carro ou até mesmo matar alguém, aí nós temos o fato jurídico. Dentro dos fatos jurídicos, nós temos, esse é o fato jurídico lato sensu, fato jurídico em sentido amplo, para simplificar, o fato como gênero, o fato jurídico como gênero. Dentro do fato jurídico lato sensu, nós podemos classificar em fato jurídico estrito sensu, fato jurídico espécie, também chamados de fatos jurídicos naturais, que são a natureza produzindo efeitos na ordem jurídica. Tem esse exemplo que eu trouxe da chuva. A chuva foi lá e causou um dano, alagamento, dano patrimonial, às vezes um dano pessoal, um dano à vida, à integridade física e etc. Um furacão, um ciclone, a chuva, o caso fortuito, a força maior, o nascimento, a morte. Então nós vamos ter os fatos jurídicos naturais ordinários, que são aqueles que ocorrem sempre, como o nascimento e a morte, e os fatos jurídicos naturais extraordinários, que são aqueles que ocorrem de vez em quando, são excepcionais, como o próprio nome já diz, e aí nós temos quem? Aí nós temos a chuva, o furacão e o ciclone. Agora, ao lado dos fatos jurídicos estrito sensu, a gente tem os atos jurídicos. Os atos jurídicos, também chamados por alguns doutrinadores, como Flávio Tartucci, de fatos humanos. Eu sou muito amigo do Tartucci, adoro os livros dele, mas aqui eu prefiro chamar de atos jurídicos. E por que eu prefiro chamar de atos jurídicos? Porque, na verdade, não são só fatos humanos, são ações ou omissões da pessoa. E aí nós vamos tratar não só da pessoa natural, mas também da pessoa jurídica. Dentro dos atos jurídicos, e aí a mesma ideia, tem vários atos que a gente pratica, que não produzem efeitos na ordem jurídica. O professor Renato Montanza aqui está me olhando, está todo bonitão. Admirando a sua beleza. Admirando a minha beleza. E esse ato não produz nenhum efeito na ordem jurídica. Produz sim porque você gosta que eu te só olhe. produz efeitos na minha vaidade, né? Mas é um ato que não produz efeitos na ordem jurídica, assim como eu estou me mexendo e etc. Mas tem outros atos que a gente pratica que produzem efeitos na ordem jurídica. E daí vai entrar a questão do negócio. Dentro dos atos jurídicos lato sensu, a gente pode classificar o ato jurídico gênero, que é o lato sensu, vai ser classificado em ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. E aí o que importa para a gente? O negócio jurídico é aquele em que a parte ela consegue dispor sobre os efeitos, ela manifesta a sua vontade e consegue compor os efeitos que vão decorrer dessa vontade. Vamos trazer isso de uma forma mais simples para explicar. No negócio jurídico, eu consigo negociar, trazer, disciplinar os efeitos da minha própria manifestação da vontade. Então, se eu chegar para o Renato e falar que eu quero comprar a casa dele, faço uma oferta de, sei lá, R$1 milhão, o Renato fala, não, quero 1.100.000, a gente começa a discutir preço. E a gente estabelece o preço, a gente discute forma de pagamento, a gente discute multa, a gente discute posse. Repare, nós estamos negociando e estamos dispondo, disciplinando os efeitos da nossa manifestação de vontade. Esse é um negócio jurídico, que o exemplo clássico é o contrato. Ao lado do negócio jurídico, nós temos o ato jurídico estrito sensu. Nesse, importa a manifestação da vontade, eu vou manifestar a vontade, mas eu não consigo disciplinar os efeitos da minha manifestação. E, João, por que você não consegue disciplinar os efeitos dessa manifestação? Porque eles já estão todos determinados pelo legislador. É como se o legislador nos desse uma caixa fechada e falasse o seguinte, ó, se você manifestar a vontade desta forma, os efeitos são esses. E esses efeitos você não consegue mexer. O exemplo clássico é o reconhecimento de paternidade. Eu lembro que há bastante tempo atrás eu fui consultado por um moço, na verdade foi a mãe dele que marcou a consulta, pagou a consulta, só ela que falou. Ele tinha uma namorada, ele era veterano da faculdade, estava com seus 20, 21 anos. Não era eu não, né? Eu não ia contar, né? Tá. E Dona Ilka, né, quem me consultou, Dona Ilka é a mãe dele, e esse moço engravidou a namorada. Não era o Renato, tá? Mas esse moço engravidou a namorada. E daí ele foi lá, tal, e ele começou a conversar, todo tímido, e a mãe chegou e falou assim, ó, doutor, é filho dele mesmo, é a cara dele, é a cara do meu marido. Só quero saber o seguinte, se dá para reconhecer a paternidade, mas só para ter o nome, não tem que pagar alimentos e nem tem direito sucessório. E é óbvio que a resposta é não. Mas por que a resposta é não? Porque a gente está diante de um ato jurídico estrito sensu.
Ele tem que manifestar a vontade para reconhecer, porque senão não é reconhecimento, senão nós vamos ter que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Olha o diálogo aí com o processo, tá certo? Ele tem que manifestar a vontade para reconhecer, mas uma vez manifestado, ele não consegue disciplinar, determinar, estabelecer os efeitos dessa manifestação. O legislador fala, ó, reconhecer o filho, vai ter que pagar alimentos, vai ter direito à herança, vai ter os deveres de pai, etc. e tal. E isso a gente não consegue dispor. O exemplo no processo que a gente sempre usava de ato jurídico estrito sensu era a impossibilidade da parte estabelecer regras para a prática de atos processuais ou regras processuais como um todo, regras de procedimento e etc. e tal. Então a gente dava exemplo, o civilista dava exemplo assim, ó, prazo processual, eu não consigo mexer. E agora veio o Código de Processo Civil 2015 que trouxe uma novidade fantástica que o Renato vai falar para vocês e que é tema que costuma cair também muito em processo. Renato. Seguinte, gente, nessa esteira do que o João falou, a gente tem que lembrar uma premissa importante. Processo é ramo do direito público. E sempre se teve a ideia de que o legislador é quem cuidava das regras do jogo. É o legislador que vai estabelecer o modo de ser do processo. Primeiro porque é ele que detinha o ato de império, é ele que ia estabelecer isso, achando que as partes não teriam a menor condição de fazer essa questão. Segundo, porque as partes, por sua natureza, são parciais. Como é que você pode estabelecer regras de jogo que são ordinariamente imparciais, oriundas de pessoas que são parciais? Então a gente tinha no CPC anterior, todos os atos eram praticamente atos jurídicos stricto sensu. Ou seja, você podia praticar um ato, é um ato de vontade, mas você não escolhia os efeitos. E a gente tinha aqui e ali no código algumas aberturas. Por exemplo, foro de eleição, que sempre se permitiu, suspensão de processo e poucas coisas. O novo Código de Processo Civil, dialogando com o Código Civil, permitiu a inserção do negócio jurídico processual no nosso sistema procedimental. Então, hoje, o artigo 190 e o 191 estabelecem que as partes podem, com ou sem o juiz, antes ou durante o processo, convencionar. Então, na prova pode cair tanto a expressão negócio jurídico processual, como pode cair também a expressão convenção processual. Eles podem convencionar sobre duas situações, sobre o procedimento e sobre as suas condutas. O que seria convencionar sobre o procedimento? Na verdade é o seguinte, e até uma questão que eu e o João talvez tratemos hoje. Procedimentos especiais, que tem uma relação muito próxima com o direito civil, ele é criado de acordo com as peculiaridades do direito material. Ou seja, o direito material ele se apresenta de forma diferente e o processo tem que se adaptar a essa realidade. Assim é com as possessórias, com o inventário e tudo mais. No caso do negócio processual, não se trata de um procedimento especial. Se trata, na verdade, de adaptar à luz do caso concreto. Então, a primeira coisa que se pode fazer numa questão como essa é que as partes podem, por exemplo, alterar os prazos. Foi o exemplo que o João deu. Imagina, por exemplo, que eu sou autor de uma causa e o Aguirre é réu numa causa. E vamos imaginar que sai a sentença, nós somos parcialmente sucumbentes. Ocorreu a chamada sucumbência recíproca. Nem o João ganhou tudo, nem eu ganhei tudo. Nós dois vamos recorrer. Só que é um processo, sei lá, vamos imaginar físico, ele tem 30 volumes de documentos. Eu ligo, meu advogado liga para o advogado do João e fala assim, olha, 30 volumes de documentos, peças e processos e perícia, a gente não vai conseguir apelar em 15 dias. Vamos fazer uma petição em conjunto e aumentar esse prazo para 30 dias? Vamos. A gente faz isso e o juiz tem que aceitar. A gente pode, por exemplo, pedir mais testemunhas na audiência? Podemos. A gente pode, por exemplo, estabelecer via contrato, antes mesmo do processo, e eu já sei que o João não concorda com isso, e é uma discussão doutrinária, mas é só para ilustrar a questão, até porque eu e o João a gente tem grandes discussões sobre esses pontos. Você pode, por exemplo, bilateralmente renunciar ao direito de recorrer numa eventual e futura demanda? A grande maioria da doutrina processual entende que sim. Não existe, essa é a boa notícia, não existem parâmetros estabelecidos em lei. Então não tem uma planilha do Excel dizendo, ó, isso pode fazer, isso não pode. Você provavelmente não vai ser perguntado sobre isso. Mas apenas saiba que o negócio jurídico processual, em regra, é permitido. Mas o parágrafo único do artigo 190, ele cria 3 restrições, ou seja, 3 situações em que não se autoriza o negócio processual. Primeiro, quando a parte for manifestamente vulnerável. O que, na verdade, e aí também é uma matéria do professor João Aguirre,
em relações de consumo, é um pouco mais difícil nós termos negócio processual. Ou na Justiça do Trabalho, também isso é mais complicado. A segunda hipótese, quando o direito houver uma inserção abusiva num contrato de adesão. Tem que ser contrato de adesão e tem que haver uma inserção abusiva. Então não basta apenas haver um contrato de adesão. O fato de haver um contrato de adesão para as Casas Bahia e que tenha um negócio processual não quer dizer que aquilo seja nulo. É necessário que o juiz verifique isso. E a terceira hipótese... Deixa eu só dar uma dica sobre essa questão, já aproveitando, para não perder o gap, a gente vai lembrar da terceira hipótese do Renato. Você pode tudo aqui, viu? Já que ele falou... obrigado. Você é bem mais velho, eu respeito muitas pessoas mais velhas. É verdade. Eu estou parecendo que eu estou bem mais acabado, mas não sou tão mais velho assim não, acreditem. Eu pareço que eu sou mais lascadinho, mas ele fica passando a idade de que ele é jovenzinho, mas nem está assim. Mas vamos lá, ó. Nessa segunda hipótese, ele já tinha falado de Código de Defesa do Consumidor e falou em contrato de adesão, é importante você lembrar. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, ele estabelece que são nulas de pleno direito várias cláusulas. Você tem lá 12 incisos num rol que é exemplificativo. Mas a ideia central é que são nulas de pleno direito as cláusulas apostas no contrato de adesão que colocam o consumidor numa posição ainda mais desvantajosa. Porque a ideia é que o consumidor é vulnerável. Qualquer cláusula que venha colocar o consumidor numa posição ainda mais desvantajosa na relação de consumo é uma cláusula nula de pleno direito. Ou seja, cláusulas que imponham renúncia a direito, cláusulas que limitem responsabilidade, cláusulas que afastem responsabilidade. Então aqui tem uma questão que eu vou aproveitar para fazer o gap com o Renato, até para a gente discutir isso e fazer essa interdisciplinaridade que é importante para o exame de ordem, até para a sua questão de consumidor, é a seguinte: a cláusula de renúncia a qualquer recurso, para o Renato, ela pode ser colocada nos contratos, pode ser imposta por contrato, na verdade pode ser objeto de escolha das partes, se for bilateral. Perfeito, eu vou discutir se ela pode ou não na questão contratual, mas vamos assumir aqui a posição do Renato. Pode ser colocada de forma bilateral nos contratos, mas não pode ser colocada em contrato de adesão. Por que ela não pode ser colocada em contrato de adesão? Porque ela fere o artigo 51 do CDC, que está expresso ali que cláusula de renúncia a direito imposto em contrato de adesão é nula. Ah, mas João, isso é só relação de consumo. Não, pode cair na sua prova de consumo, de consumidor, pode cair nas suas questões de processo, pode cair nas questões civil, porque o artigo 424 do Código Civil também estabelece que são nulas cláusulas que importem em renúncia a direitos impostas em contrato de adesão. Então, se pode ou não renunciar a recurso num contrato sinalagmático e paritário, que é aquele contrato bilateral que as partes elas têm a oportunidade de escolher as condições contratuais, essa é uma questão que a gente vai ficar discutindo aqui durante algum tempo. Mas vamos admitir que possa, que seja válido, ótimo. Em contrato paritário pode, em contrato de adesão não pode. Nem no Código de Defesa do Consumidor e nem no Código Civil. O fundamento da proibição do Código de Defesa do Consumidor é o 51 do CDC e do Código Civil é o 424, porque ambos proíbem renúncia a direito. Então, a gente poderia renunciar ao direito de recorrer num contrato que não fosse adesão, num contrato paritário. Tá? Desculpa, Renato, Imagina. volta para a sua terceira Mas e é isso exceção. mesmo. Essa é uma posição que eu defendo, João, também. Contrato de adesão não daria para a gente fazer esse tipo de renúncia. Até porque, pelo que você falou, né? Tem que ser escolhida bilateralmente. Bilateralmente. Né? E a terceira cláusula, porque fala, poxa, Montanz, é bem fechada a questão, né? Então o juiz teria que permitir o negócio jurídico. Mas eles deram, de certa maneira, uma cláusula geral, que é em casos de nulidade. Alguém vai me perguntar, o que é nulidade? Você vai para o Código Civil, o artigo 166 fala. Você vai para o CPC, a partir do artigo 243, nós temos as nulidades. Sim. Só que, na verdade, daria para o juiz encaixar em um conceito de nulidade que ele, por exemplo, entenda que seja contrário à ordem pública no plano processual. Então, de certa maneira, o juiz não está tão refém assim da existência do negócio jurídico processual. E só para encerrar, é possível hoje fazer um calendário do processo, que, na minha opinião, só serve para cair em prova, porque isso na prática não vai servir nunca. Imagina, por exemplo, e aí tem que ter juiz, tá? Não dá para... O calendário não pode ser estabelecido entre o Aguirre e eu. E a gente chega para o juiz homologar, porque a agenda é do juiz. Então o juiz pode sentar com as partes, estabelecer dia de audiência, aí alguém fala assim, olha, eu vou levar o professor João Aguirre, por exemplo, no parque, e eu não vou poder
nesse dia. Então, vamos no dia seguinte. É possível isso? Isso é possível. É possível que as partes estabeleçam, em conjunto, datas até para sair a sentença. Então, hoje é possível que as partes estabeleçam com o juiz um cronograma. Isso dá segurança jurídica, é claro, mas a grande vantagem dessa regra, repito, que na prática acho que vai ser difícil de ser usada, é a vantagem do cartório não ter que ficar intimando todo mundo. Todo mundo já sai intimado desses atos. Então, o negócio processual, se bem usado, se bem dosado, eu acho que é uma ótima utilização para o processo, assim como já no direito material. E essa é uma inovação do CPC que é muito discutida, né? Então é objeto de muito questionamento na prova, né? Toda a prova. A gente teve, vou chutar um número aqui, eu posso estar falando bobagem, mas umas 9 provas com o novo CPC. Eu acho que dessas 9, 8 caíram no negócio jurisprocessual. Esse é um tema que está na ordem do dia, tanto no processo e com os seus reflexos no direito civil. Cai muito negócio jurídico no direito civil também. Outro tema que tem uma relação muito íntima, muito próxima do direito material com o direito processual é o tema afeta ao direito às obrigações e as suas consequências, especialmente as consequências decorrentes do inadimplemento obrigacional, que vão levar a um processo executivo, ou seja, a execução da sentença, o cumprimento da sentença, seja a execução do título extrajudicial, né? E nós vamos ter também a monitória e etc. Eu vou trabalhar aqui só para lembrar uma parte do direito material e passar a bola para o Renato para falar do processo de execução especificamente, ou da monitória, o que ele achar que é efetivamente importante aí para a sua matéria. Mas essa ligação, ela é muito forte, né? Por quê? Porque a base está no direito material. Nós temos que lembrar daquela classificação das obrigações, a obrigação de dar, fazer e não fazer, a classificação das obrigações com relação à sua prestação. A obrigação de dar é a obrigação para entrega de coisa. Então, aí nós já vamos ter uma execução, que o Renato vai falar, execução de entrega de coisa. Só que se essa coisa for dinheiro, e dinheiro é coisa, é uma obrigação de entrega de coisa, esse é um erro que as pessoas costumam cometer. Se a obrigação for em dinheiro, é a execução para pagamento de quantia certa. Então, já temos aí no processo executivo 2 tipos de execução que vão trazer um reflexo processual diferente. Mas uma dica para você, é comum a gente lembrar o seguinte, eu tenho que fazer o pagamento. Peguei R$1.000 emprestados do Renato hoje eu tinha que fazer o pagamento. Não fiz o pagamento. A data para fazer o pagamento era hoje, mas eu não fiz. Essa obrigação de dar, fazer ou não fazer, a maioria, a OAB usa isso, ela usa o verbo fazer para te induzir em erro. A maioria vai pensar assim, como eu tinha que fazer o pagamento e eu não fiz, como saiu no enunciado que eu tinha que fazer o pagamento e eu não fiz, é uma obrigação de fazer. Não. Uma obrigação de pagamento em dinheiro é uma obrigação de dar, porque dinheiro é coisa e ela é uma obrigação de entrega de coisa. E entrega de coisa certa, porque a quantia é certa e determinada. A entrega de coisa incerta aí é aquela que não está devidamente individualizada. Eu tenho que entregar 2 cães da raça Pug para o Renato, eu tenho um canil com 100 cães. Quem vai escolher? Aí tem 2 informações fundamentais e que vão ser super importantes para o processo. Tem a obrigação de entrega de coisa certa. Quem tem o direito de escolha? No silêncio da OAB. No silêncio da OAB, a escolha é do devedor. O devedor escolhe. Então, se eu tenho que entregar os 2 cães, eu vou escolher quais são. Eu não posso escolher só os melhores, mas também não estou obrigado não posso escolher só os piores, mas também não posso ser obrigado a escolher só os 2 piores. O problema, a questão processual, que o Renato vai explicar, é o pedido. Se a escolha é do devedor, é a regra, o pedido tem que ser aberto para o devedor fazer a escolha. Se a escolha é do credor, o credor já faz o pedido no momento na sua petição inicial. A obrigação de fazer e a obrigação de não fazer envolvem um cumprimento de uma tarefa na obrigação de fazer e uma abstenção na obrigação de não fazer. E aí tem a famosa tutela específica dos artigos 497 e seguintes, com fixação de astrentes dos 500 do CPC. Renato, fala um pouquinho aí dessas questões de execução, tutela específica, o que você acha disso? Vamos lá. Eu vou tentar restringir o máximo possível, porque é um assunto que não teria fim. Mas só para que a gente possa entender 2 coisas. Primeiro, quando a gente fala em obrigação de dar, fazer e não fazer, no direito material, no processo, como o João falou, dar pode ser tanto entrega de coisa, como também pode ser pagamento em dinheiro, que é entrega de coisa certa e determinada. Fazer, aí não há problema nenhum, porque a obrigação é específica. O não fazer no processo civil, ele pode ser tanto um não fazer no sentido inibitório,
Ou seja, você não pode publicar amanhã uma reportagem que me prejudique, como, por exemplo, Roberto Carlos fez, que impediu que saísse a biografia dele. Como também pode ser um desfazer. Então, no direito processual civil, de maneira equivocada, a gente utiliza da ação de obrigação de não fazer quando alguém já fez. Tanto é que o código agora dá até um outro nome, ele chama de remoção de ilícito, mas quando você já faz, por exemplo, você não podia colocar vidro na varanda, vai lá e coloca vidro na varanda, você já fez. Então, você vai ter que desfazer, mas é uma obrigação de não fazer. No que concerne ao cabimento dessas ações, que essa é uma questão muito importante, existe uma regra não escrita no código. Quanto mais potente for o documento que você tiver em mãos, melhor é a ação que você vai poder utilizar. É uma regra óbvia. Se a função do juiz é investigar o direito, quanto menos ele precisar investigar, quanto menos arqueólogo ele for, mais fácil. Então, o documento mais forte que o sistema tem são os títulos executivos, judiciais, no artigo 515, as sentenças, e os extrajudiciais, no artigo 784. Quem tem título executivo, executa. É aquela famosa regra da nulla executio sine título. Não há execução, é nula execução, se não tiver título. Se tem que ter título, você pode executar. E como você tem um título executivo, o direito material está nele. Portanto, a gente chama isso de eficácia abstrata. Portanto, a execução não é um processo, vamos dizer assim, carinhoso ou convidativo, é um processo agressivo. O sujeito é citado para pagar em determinado prazo, no caso de título judicial, em 15 dias, sob pena de multa, e extrajudicial, 3 dias. E se não paga, o oficial de justiça vai fazer a expropriação dos seus bens, ou o juiz vai fazer penhora online, ou seja, esta fase de execução forçada. Agora, se você não tem título executivo, mas você tem quase um título, que é um documento, sem eficácia executiva, você tem a monitória. Para existir monitória, você precisa ter pelo menos um requisito importante. Tem que ser um documento escrito. Então, não existe no Brasil título executivo verbal, como no Código de 39, o João lembra, nós tínhamos o contrato de locação, ele era um título executivo que podia ser verbal. Agora, eu fazer. Eu lembro que você fazia isso. Eu era pequenininho, até hoje tem foto, o João se formando e eu no colo dele. Gente, é tão bonitinha essa foto. Eu bebezinho, assim, de fralda ainda. Mas o que acontece? Eu lembro que a monitória, ela precisa de um documento escrito. E hoje a lei, vou usar uma expressão aqui a lei ampliou, eu ia falar uma expressão que não ia dar certo, a lei ampliou e a monitória hoje cabe para toda e qualquer situação sem título. E quando você não tiver esse documento, você vai entrar com uma ação de cobrança. Só para a gente poder encerrar, sobre uma questão que o João levantou, nós temos no Brasil 2 tipos de tutela. A tutela genérica, que é a tutela em dinheiro, e a tutela específica. Qual que é mais fácil de cumprir, Montanz? Em dinheiro. Por quê? Porque se a Silmara, nossa querida funcionária aqui, ela, por exemplo, não me paga uma dívida, ou a Luana, por exemplo, que por sinal deve a gente um almoço faz tempo, né, João? Faz tempo. Nossa, se eles não me pagam uma dívida, eu posso cobrar pelos meios expropriatórios clássicos. Penhora, busca e apreensão, o Estado vai atrás delas. A gente chama isso de execução por subrogação, porque o Estado se subroga na vontade do agente. Agora, numa obrigação específica, como, por exemplo, a pintura de um quadro, ou, por exemplo, escrever um livro, isso depende de uma conduta do agente. E se ele não fizer, não adianta eu fazer penhora dos bens, porque isso é perdas e danos. Então, a lei cria instrumentos para que você possa coagir o sujeito a cumprir a obrigação. O instrumento mais famoso que nós temos é a multa. Nós temos outros instrumentos que hoje se discute, está até na moda falar sobre passaporte, falar sobre apreensão de CNH, falar sobre essa questão de impedir o sujeito de viajar ou qualquer coisa que o valha. Essas questões, na verdade, essas discussões, elas podem até cair na prova eventualmente, mas ela é uma questão tão subjetiva, ela depende tanto do intérprete, da situação concreta, do bem jurídico que se protege, que é difícil a gente falar sobre isso. Mas basicamente saibam que a tutela específica ela tem instrumentos muito mais ágeis, tendo em vista que eu tenho que conferir poderes ao magistrado, estimular o sujeito a cumprir a obrigação específica. João? Perfeito. Eu queria falar 2 coisas aqui que o Renato acabou falando e me trouxe uma
indagação aqui, não para o Renato, mas para você lembrar. Ele falou da obrigação de não fazer, então a primeira questão é sobre a obrigação de não fazer. E ele falou da tutela específica, da inibitória e etc. E aqui é muito importante a gente lembrar. Existem 2 tipos de obrigação de não fazer. A gente pode classificar de várias formas, mas essa é uma classificação clássica, trazida pelo Orlando Gomes. A obrigação de não fazer perene e a obrigação de não fazer transitória. E a base para você entender é a seguinte. Uma delas, a perene, é aquela que se perpetua no tempo. Então, ela permanece com a pessoa. O exemplo, o vizinho tem a obrigação de não praticar atos que venham a turbar a saúde, o sossego e a segurança dos seus outros vizinhos. Se ele fizer um ato hoje, essa obrigação ela continua amanhã, e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Essa é uma obrigação perene. Então, o Renato é meu vizinho, ele gosta de cantar, ele diz que é cantor, diz que... E daí ele começa a ensaiar todo dia depois das 10 da noite. Ninguém aguenta mais. Ele ensaiou hoje. Ele já violou a obrigação de não fazer. Só que ele falou que ele vai ensaiar a semana inteira, porque ele tem um show aí e ele vai ensaiar a semana inteira. E a gente não aguenta. A gente quer que ele não faça, que ele cumpra a obrigação durante a próxima semana. Então nós podemos entrar com 2 pedidos aqui. As perdas e danos pelo dano que ele já nos causou, e a tutela inibitória para que ele deixe de fazer o que ele está prometendo. Isso é a perene. Ela vai se prolongar no tempo. O descumprimento da obrigação não faz com que ela seja extinta, com que ela perca o seu objeto. Na transitória, não. A diferença para a transitória é a seguinte. O descumprimento dessa obrigação de não fazer, ele torna prejudicado a sua exigibilidade a posteriori. Eu explico melhor. Tem algumas obrigações de não fazer que, se a gente pratica o ato pelo qual que a gente deveria se abster, não tem mais como voltar atrás. O exemplo clássico é divulgar um segredo. Então, o Renato Montanz, eu tenho uma foto dele, que ele me fez jurar que eu nunca iria postar nas redes sociais e etc. É uma foto dele, menino, com cabelo comprido. É uma coisa assim, ó, maravilhosa. Então, eu assumi uma obrigação. O pior é que isso é verdade, gente. É verdade. Eu assumi uma obrigação. Assim como eu tenho fotos do João chorando, que é um exemplo de obrigação perene, Roberto Carlos não foi no navio e o navio partiu. E o João foi para o navio e o Roberto Carlos resolveu não ir. Não tem o que fazer. Chorando. Mas essa foto dele eu tenho a obrigação de não divulgar. Digamos o seguinte, assim como um químico tem a obrigação de não divulgar a fórmula de um perfume fantástico, etc. Se o químico pegar a fórmula e der um enter ali na rede social, Facebook, Instagram e etc., não sai nunca mais de lá. E daí deixa de ser segredo. Se eu divulgar a foto do Renato no Instagram, no Facebook, deixa de ser segredo. Aquilo ele não vai conseguir tirar. Então, repare, a obrigação de não fazer perdeu o objeto. Vamos dizer que o Renato é o químico da minha empresa e ele assumiu a obrigação de não divulgar aquela fórmula. E daí ele briga comigo e divulga a fórmula na rede social. Deixou de ser segredo, todos os meus concorrentes sabem. Não adianta mais eu entrar com uma tutela inibitória para ele deixar de fazer. Olha, que ele não divulgue mais. Ele já divulgou, já era, caiu na rede social, adeus. Então, nesse caso específico, só vai caber a tutela reparatória, ressarcitória, pedir a indenização por perdas e danos. Ao passo que na outra não, eu quero que ele faça o silêncio, que ele respeite o nosso sossego, a nossa saúde, quando ele está cantando é muito mais para a saúde, a nossa integridade física e psicológica especialmente, e que ele não venha ensaiar nos próximos dias. Essa é a perene. Então essa era a primeira ressalva que eu tinha que fazer. Ressalva não, a primeira dica que eu tinha que te dar. A segunda é a seguinte, o Renato falou do Roberto Carlos algumas vezes, porque ele ama o Roberto Carlos não mais do que o John Bon Jovi. Ele se acha o John Bon Jovi, ele tem um pôster tamanho natural do John Bon Jovi no quarto dele, de sunga. Mas ele falou do Roberto Carlos e falou que o Roberto Carlos tinha conseguido, e tinha mesmo, impedir a distribuição da biografia não autorizada dele. Só que o Supremo, essa é uma dica que eu vou passar para você, o Supremo, na ADI 4815, ele decidiu que não é mais cabível a proibição prévia das biografias não autorizadas, que isso caracteriza a censura. Então, aquela tutela que o Renato falou e que o Roberto Carlos tinha efetivamente conseguido e que foi objeto de muita crítica, exatamente por ser uma censura prévia, etc., hoje ela não é mais permitida. Ao analisar, isso pode cair na prova de direitos da personalidade, pergunta de direitos da personalidade em direito civil. Ao analisar a regra do artigo 20 do Código Civil,
que autoriza a proibição de escritos, imagem, desde que não sejam autorizados, o STF falou o seguinte, biografia não pode ser proibida mais previamente, porque isso tipifica censura. Então, as biografias não autorizadas serão publicadas e, se houver dano, a tutela vai ser a outra. Vamos pedir a reparação dos danos. Essa era uma dica que eu achei que era legal a gente passar para vocês também, ADI 4815. Voltando, a gente tem mais um tempinho aqui para discutir um outro assunto. Só queria fazer um adendo. E o CPC trouxe uma questão, que já é um estudo de direito civil há muito tempo, sobre a questão entre ilícito e dano. Que o artigo 497, parágrafo único do CPC, ele fala que você pode entrar com uma tutela inibitória ou uma tutela de remoção de ilícito, independentemente de dolo ou culpa do agente. Ou seja, você vai focar a sua causa de pedir, vamos dizer assim, o seu argumento no ato ilícito. Porque nem sempre o ato ilícito gera dano. O ato ilícito pode gerar dano, mas nem sempre ele gera. E às vezes, até o dano pode ser gerado, mas você não tem como provar. Você imagina, por exemplo, eu moro em Guaxupé, o João mora em Guaranésia, a gente estabelece um contrato de não concorrência, ele não pode vender o produto dele na minha cidade, eu não posso vender no na dele. Beleza. Um dia eu chego na minha cidade, tem lá um outdoor do João, tá? Belo, com esse terno que custa o meu apartamento, vendendo o produto dele. E ali, colocando panfletos. Eu vou entrar com uma ação. Se eu fosse entrar com uma ação de reparação de danos, por exemplo, por descumprimento contratual, dificilmente eu ia conseguir provar o dano ou o nexo causal. Porque a redução da minha venda, por exemplo, se é que ela poderia ocorrer, poderia ser por outros fatores, um novo player no mercado, outras situações. Então, como é muito difícil provar o dano num caso como esse, eu vou voltar a minha atenção para o ato ilícito. Ou seja, não importa se o João me causou dano. Dano é uma eventual consequência do ato ilícito. O que importa, na verdade, é que ele praticou ato ilícito, ele teve um descumprimento de contrato. Então, hoje, o CPC, que sempre foi refratário a isso, o CPC sempre foi resistente a essa ideia, porque o juiz, quando ele não enxerga o dano numa causa, ele fala mero aborrecimento. E, às vezes, o que você pediu não é reparação de dano. Então, hoje, isso volta para a nossa, especialmente para a segunda fase também, né? Para que não haja essa distinção entre ilícito e dano. Ótimo. E sobre a posse, o que a gente poderia falar sobre as ações possessórias, Renato, que você acha que é interessante aí, que poderia cair na prova da OAB? Olha, nas ações possessórias a gente tem 3 modalidades: reintegração na posse, manutenção e interdito proibitório. A reintegração, ela acontece quando ocorre o esbulho. O esbulho é a perda total ou parcial da posse. Toma cuidado, tá, gente? Se essa sala aqui toda que vocês estão vendo, ou pelo menos uma parte dela, se eu, por exemplo, essa sala é minha, e o João pegou um pedaço ínfimo dessa sala, uma gleba de terra bem pequena, e eu continuo na posse, isso não é manutenção na posse. Isso é reintegração, porque o Código Civil permite que eu possa usar, gozar, não, isso é para propriedade, né? Mas eu tenho o direito de usufruir da minha posse. E naquele pedaço específico, eu ia falar de usar, gozar, dispor e reaver. Que é o 1196, não é isso? É o 1228. 1196 fala é o da posse, é verdade. Posse vem antes da propriedade. O Código Civil, eu gostava do antigo, tá? Porque eu fiz junto com o Bevilacqua. Mas assim, então quando a gente tem a questão da posse, esse caso é de reintegração. O esbulho é para perda total ou parcial. Turbação é o embaraço ao livre uso da posse, tá? Então, o João entra na minha gleba de cueca, pega troncos de árvore e sai correndo. Aí ele entra de novo com o chapéu do Mickey, sem roupa, pega alguma coisa e sai correndo. É muito comum isso, tá? Eu imagino o João correndo com o chapéu do Mickey. Mas assim, ele não está impedindo a minha posse, mas está embaraçando o livre uso dela. E já que a gente falou de obrigação de não fazer, o interdito proibitório é o exemplo clássico de obrigação de não fazer. Porque se há uma ameaça à sua posse, você pode usar o interdito proibitório para fazer com que o sujeito ou o grupo de pessoas não invada sob pena de uma multa, por exemplo. João? Ótimo. O que eu queria frisar mesmo é exatamente o que o Renato falou. É muito comum as pessoas ensinarem equivocadamente que se for total, se a perda da posse for total é esbulho, se a perda é parcial é turbação.
está errado. É bem o que o Renato falou. O esbulho, ele está caracterizado pela perda da posse, tá certo? Isso está muito, muito claro, seja no artigo 1210 caput do Código Civil, seja nos artigos 560 e 561 do CPC. O esbulho está caracterizado pela perda da posse, no todo ou em parte, como o Renato falou. Então, se eu perco um pedacinho da minha posse, é esbulho. Se eu perco a posse inteira, é esbulho. E daí eu vou entrar com a ação de reintegração da posse, que é a ação para retomar a posse que eu perdi. Se cair na sua prova de processo ou de direito civil, que o vizinho colocou o muro 1 metro quadrado dentro do meu terreno, isso é esbulho, porque eu estou perdendo 1 metro quadrado. Como o Renato bem disse, na turbação eu não sou esbulhado, na turbação eu sou perturbado. Tá certo? Então, essa é a dica. Renato, por exemplo, ele vem para cá e está sempre atrasado, e no caminho dele tem um posto de gasolina à direita. Ele tem que pegar à direita, fecha o sinal, ao invés de esperar o sinal abrir, ele vai lá e dá o gato no posto, famoso the cat in the post, né? Ele passa por cima do posto. Só que ele faz isso toda a manhã. O dono do posto de gasolina está irritadíssimo, já tentou colocar cone, ele passa por cima, já colocou aquela faixinha preta e amarela, ele arranca, ele passa todo dia de manhã em cima do posto de gasolina, mas ele não fica lá, ele não privou o dono do posto da posse, ele perturbou a posse, e aí a ação é de manutenção de posse. Lembra, como o Renato disse, eu quero ser mantido na posse, sem essa perturbação. E o interdito proibitório é para a hipótese de ameaça. Com isso, a gente vai encerrar aqui esse nosso encontro. Gostei muito de estar aqui com o Renato, discutir essas questões de civil e processo civil. E vamos encerrar aqui torcendo para que você faça uma excelente prova, uma prova excepcional e que encontre a gente na segunda fase, porque a melhor segunda fase do Brasil, a que mais aprova, é aqui da rede LFG, não é, Renato? Gente, eu tenho 2 pedidos, 2 coisas que eu quero. Você fala assim, o que você quer? Eu quero que o São Paulo tenha um bom goleiro, e eu quero que vocês passem no exame de ordem, porque eu quero encontrar vocês na segunda fase. Venha fazer civil com a gente, mais ótimos estudos, ouçam as dicas de todos os professores, assista todas as aulas do LFG, porque é muito importante esses diálogos interdisciplinares para que vocês possam ter uma boa aprovação, tá bom? Grande beijo a todos e sucesso! Beijo, sucesso, boa prova!